E como eu havia anunciado, eu vou conversar agora com o Dr. André Peixoto, que é advogado especialista em direito digital e proteção de dados. Boa tarde, André. Boa tarde, Alice. Boa tarde a todos os ouvintes. Bem-vindo aqui à Tempo FM mais uma vez. É sempre um prazer recebê-lo. E aí, me conta que história é essa de que o meu carro pode estar me espionando? Como é que é isso? Pois é, Alice. Hoje os carros estão cada vez com mais tecnologia, mas não só nessas tecnologias de segurança ou tecnologias de direção, mas também do compartilhamento de diversas informações nossas, da gente, da nossa direção, com a própria montadora, né? Isso não é exclusividade de carro elétrico, não. Carros mesmo a combustão de hoje em dia tem aquele serviço que eles vendem, né, de acesso remoto. Olha, você não quer fazer a assinatura desse plano, você consegue ligar seu carro à distância, você consegue ver esse carro no mapa, você consegue fechar vidro. Então hoje os aplicativos dos carros, eles dispõem de um monte de serviços de remotos, né, que você pode acionar, desligar o carro, ligar, abrir porta, né, destrancar a porta, abrir vidro. Então com isso vem embutido também as informações que eles podem mandar relacionadas à nossa condução, aceleração, frenagem, né? Sim. E me diz uma coisa, como que alguém poderia ser espionado aí pelo próprio carro? Pois é, tem até um caso que aconteceu agora recentemente nos Estados Unidos de uma mulher que ela percebeu que ela estava sendo perseguida, sabe? Onde ela parava, sempre tinha alguma coisa. Ela tinha uma percepção de que alguém estava seguindo ela. E ela depois descobriu que o aplicativo do carro dela estava dando informações de geolocalização para o proprietário do carro, que era o ex-marido. Ela tinha se separado, tinha pedido uma medida protetiva do juiz, porque ele tinha cometido algum ato de violência, foi concedido, e na divisão ali provisória dos bens, ela ficou com o carro. O carro estava no nome dele, porque ele conseguiu um financiamento e tudo mais, e ele, como proprietário do carro e proprietário do aplicativo, ele estava utilizando o aplicativo do carro para segui-la, né? Ela até entrou em contato com essa montadora, pediu para desvincular, e a montadora disse: olha, eu não posso tirar porque o proprietário do carro é outra pessoa. Ele tem o direito de ter o serviço de geolocalização. E né? lá deve ser como aqui, que para tirar do nome a pessoa tem que autorizar, né? E ele Isso. não tinha a menor intenção de autorizar isso, E provavelmente. tinha um processo ainda judicial do divórcio, então assim, o carro estava provisoriamente com ela, né? E aí o problema é que a montadora não tinha um protocolo para esse tipo de situação, em que a pessoa que está dirigindo, o titular do dado pessoal, Sim. ele é uma pessoa, mas quem é o proprietário é outra. E aí eles não conseguiam nem bloquear esse acesso da geolocalização. Ela teve que levar numa oficina privada particular para arrancar, tirar o chip e desabilitar esse serviço, porque senão ela ia ficar sendo perseguida pelo ex-marido. Nossa, eu tenho um chip no meu carro, será que tem alguém me espionando? Quais são as informações possíveis assim de captura pelos automóveis? Olha, ele pode capturar, por exemplo, hoje os carros são eletrônicos, a direção é elétrica, a frenagem é elétrica, hoje você tem aquelas assistências de mudança de faixa, ou seja, quase tudo que você faz. Então, a sua localização, a velocidade que você está trafegando, e se você combinar isso com o mapa, você já consegue ver se você está ultrapassando ou não a velocidade permitida pela via, a forma como você freia, a forma como você vira a direção. Então isso vai te dando um perfil um pouco do que tipo de condutor. Se você é um condutor que anda sempre acima da velocidade, fazendo grandes frenagens, ou se você deu uma frenagem que danificou um componente, depois esse carro ficou uma semana sem uso, num local que é tido como oficina, você já pode supor ali que a pessoa bateu o carro. Ou seja, todas as informações que você pode ter ali de comportamento na direção, eles podem ser coletados e são enviados para as montadoras. Olha só que interessante. E o que seria legítimo para o uso por parte das empresas, no caso? O que não seria possível e o que seria possível fazer? Olha, tem muitas funções interessantes a partir dessa captura das informações. Por exemplo, você pode ter medidas educativas, premiando aquele bom motorista, que ele respeita a velocidade, que ele tem. Então você pode ter ações mais educativas com relação a essas informações. Você pode ter algum tipo de benefício, né? Como, por exemplo, saber onde seu carro está. O seu carro foi roubado, você identifica. Sim. Ou você saber como é que está a pressão dos pneus. Você saber como é que está o nível do combustível. Vai viajar, você já fora de casa, quem mora em prédio, lá em cima vê se precisa calibrar pneu e olhar combustível. Ou como é que está algumas questões de peças. Eles fazem tipo uns diagnósticos. Então, isso é legal, isso pode acontecer. É a parte boa, né? Mas a parte ruim é o seguinte: e se essas informações forem levadas, por exemplo, para uma empresa de seguro? E eu sou um motorista que não sou muito bom, eu passo a velocidade, eu faço movimentações bruscas e tal.
Tem também alguns relatos lá nos Estados Unidos, que é onde essa discussão está começando, de pessoas que fizeram tentativas com 4, 5, 6 operadoras de seguro e não conseguiu fazer a contratação de um seguro. E outra que, quando conseguiu, a proposta era 2, 3 vezes o valor normal de seguro. Então, às vezes, pode ter uma informação até errada sobre você, em que te prejudica e você não sabe a quem procurar, né? A quem buscar. De repente, você emprestou o carro, a pessoa fez uma besteira no carro e quando voltou, você não consegue fazer mais seguro. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as informações que podem ser utilizadas para nos prejudicar e que a gente nem sabe quais são coletadas e para onde vão. E também o compartilhamento. Ora, você imagina as seguradoras de automóveis que tiverem informação sobre para onde eu vou, como eu dirijo, se eu vou para lugar arriscado ou não, onde é que eu guardo, eu digo que eu guardo na minha casa, mas guardo em outro lugar e tal. E se esse compartilhamento acontecer e a gente não tem conhecimento? Sim. E se esses dados vazarem, me colocando em risco também? Então, existem esses riscos e há algumas situações que realmente que não é recomendável que essas montadoras façam com esses dados. E eu fiquei na dúvida assim, será que alguém, um hacker, não sei, pode ter acesso a essa dúvida? Eu estou tendo agora, viu? Tá. Não sei nem se tem sentido, mas ter acesso às informações, porque vai ver onde é que eu estou, onde é que é a minha casa, né? Não sei se aparece dados de GPS, alguma coisa assim, porque a gente às vezes coloca no GPS lá, casa, trabalho, endereço, tudinho, e aí tem esse risco também? Tem esse risco também. Toda tecnologia, até o papel, né, Uhum. é possível de acontecer algum tipo de incidente, né? Mas nos casos, sim, o que a gente precisa entender é que assim, a indústria da tecnologia, empresas como Google, Microsoft, tal, eles são muito acostumados com a segurança digital. Mas para as montadoras de automóvel, isso é novo. Então a gente até percebe que os aplicativos eles não são tão redondos, né, nem do carro, nem no seu aplicativo de celular. Então elas precisam investir mais na adequação desse tratamento de dados à Lei Geral de Proteção de Dados, como também à segurança da informação, que é também um direito do consumidor e é um direito do titular dos dados pessoais, a segurança dessa informação, a transparência. Olha, a gente vê com relação aos carros, a gente falou aqui de várias coisas sobre modos de condução, mas a quantidade que esses carros têm de câmeras, hoje tem carro que ele tem câmeras de 360 graus, Sim. câmeras embutidas nos retrovisores, atrás, na frente do carro. Essas câmeras podem estar me filmando também, algo assim? Sim, podem estar fazendo. Porque você consegue fazer isso. Você abre o aplicativo do carro e diz assim, olha, eu quero uma filmagem em 360 graus do meu carro. Você olha no seu aplicativo, você armazena. Então, ele tem a capacidade. Imagina um hacker acessando e tirando fotos dos locais onde você está e tal. Isso é possível acontecer. Né? Por isso que é importante esse investimento em segurança. E a geolocalização, sim. Você tem um mapa nas ruas da cidade e tal, e você tem para onde o carro andou, onde é que ele estacionou. E aí você pode fazer informação a partir de informação. Por exemplo, se todas as noites meu carro está no endereço tal, todos os dias, durante o dia, está num endereço comercial. Você pode deduzir que eu trabalho no ponto A e eu moro no ponto B. Então, essas informações, não só até aquelas que ela coleta, mas também informações produzidas a partir da nossa informação. Como é que eu me protejo disso? Como é que eu faço para... Não, por exemplo, eu não quero compartilhar essas informações, né? Como é que eu faço? Olha, as empresas, as montadoras, elas estão ainda começando um pouco esse processo de lidar bem com esses dados. Então, hoje a gente tem uma legislação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, em que confere diversos direitos aos titulares. Por exemplo, o direito à transparência, segurança, a oposição a determinados tipos de tratamento de dados. Então, o que você tem que olhar é a política que tem ali na plataforma, ter muita atenção no que você autorizou quando você instala o aplicativo, o que é que você autoriza nesse compartilhamento de dados. Tem que ler tudo, né? Não tem tudo essa direitinho. Coisa de dizer aceito e confirmo sem ler antes, você né? desabilita o que você não quer, você recusa o que não quer. Mais uma vez, você aceitando, porque os serviços são bem interessantes mesmo e úteis, aí você vai verificar se aquela montadora, né, tem uma política de privacidade, se ele tem um encarregado de proteção de dados no qual você pode, que é um canal de comunicação que você pode exercer seus direitos. Você pode pedir um relatório de que tipo de informações minhas você tem aí na montadora. Compartilhou com quem? Usa para que essas informações? Então, hoje o titular dos dados pessoais, ele tem direitos e ele pode exercer diretamente com a montadora, que por sua vez ali está num processo ali de amadurecimento dessas práticas junto aos seus automóveis. Muito obrigada, doutor André. O nosso tempo é pouco, mas o esclarecimento foi bastante. E eu agradeço mais uma vez sua participação aqui na nossa programação. E gostaria, se você está ouvindo a gente, ficou interessado, o doutor André Peixoto, ele está sempre compartilhando algum conteúdo lá nas redes sociais dele.
que você, se puder, passe para os ouvintes, para a gente acompanhar também aí outras informações nas suas redes. Bom, agradeço mais uma vez o convite. Lá no Instagram eu estou no andrepeixoto.adv. Certo. Então, obrigada e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço.